Oi, depois do vídeo que eu soltei ontem falando sobre as eleições em Guarulhos, algumas pessoas me perguntaram qual é a diferença entre o voto branco e o voto nulo. O voto nulo e o voto branco já teve diferenças, né? O voto branco, ele é branco, mas você vota em alguém, portanto, antigamente ele era considerado como voto válido. O voto nulo, como o nome já diz, ele anulava sua participação nas eleições, não sendo então considerado um voto válido. Acontece que em 1997, a lei 9.504 de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, ela diz o seguinte: artigo 2º. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os votos brancos e nulos. Parágrafo 1º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Lembrando que votos válidos é exceto branco e nulo. No artigo 3º, será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computado branco e nulo. Eu vi uma entrevista do Marco Aurélio Melo, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, gravado no programa Roda Viva da TV Cultura, em 28 de agosto de 2006, e ele dizia o seguinte, que olha, se 50% dos eleitores votar branco ou nulo, isso anularia as eleições e seria convocado um novo pleito. Porém, eu fui procurar na legislação, na Constituição da República, que é a Carta Magna da nossa Constituição, e no artigo 76 da Constituição, ela diz exatamente, o artigo 76 não, o artigo 77, parágrafo 1º, 2º e 3º, está igualzinho ao que eu acabei de ler, que é da Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997, que é o que estabelece as normas para as eleições. Ou seja, voto em branco e voto em nulo, não acontece absolutamente nada. Você é obrigado a engolir aquele cidadão eleito com a maioria dos votos válidos. Então, se eu tiver lá, por exemplo, 1.000 votos e desses 1.000 votos 999 pessoas anularem o voto e um infeliz votar, está eleito. Pela Constituição da República, os artigos aqui que eu falei, o artigo 77, artigo 78, artigo 79, né? Que é o capítulo 2 do Poder Executivo, e pela Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997, anular o voto ou votar nulo, o azar é seu. Portanto, é melhor você pensar muito bem antes de anular ou antes de votar em branco, porque o que vai acontecer é que aquele abestalhado, né, que recebe 30 conto de um candidato, vai votar e vai eleger o cidadão, seja ele para presidente, para governador ou para prefeito. Agora, é claro que a nossa Constituição, as nossas leis, já é feito para dificultar o processo mesmo, né? Já pensou? 50% mais um resolve anular ou votar em branco? Como que seria esse país? Eu acho que seria maravilhoso, né? Porque as pessoas que são escolhidas para representar os partidos políticos, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Agora, você quer votar em branco, quer votar nulo? Vota, é um direito seu, azar é seu. Tá? O que vai acontecer é o que eu falei, absolutamente nada.